Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, na minha leitura da Bíblia King James atualizada, farei a leitura aqui das introduções aos livros de 1 Reis e 2 Reis, aqui nesta Bíblia. A introdução a 1 Reis trata primeiro da autoria. Até hoje, há poucas evidências históricas e exegéticas que definem com segurança o autor dos livros de 1 e 2 Reis. A tradição judaica atribui o livro ao profeta Jeremias. É bem evidente, entretanto, que o autor se valeu de fontes históricas para a compilação do livro. E o último capítulo de 2 Reis apresenta fortes indícios de ter sido escrito por alguém que viveu na Babilônia e não no Egito, onde, exatamente, o profeta Jeremias passou os seus últimos dias. Propósitos. 1 e 2 Reis, como ocorre nos livros de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Crônicas, formavam originalmente um só sefer, rolo, livro, isto é, uma só obra literária, que na tradição hebraica é simplesmente chamada Reis. A divisão dessa obra em dois livros foi introduzida pelos tradutores da Septuaginta, a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento. O princípio é adotado mais tarde também na Vulgata Latina e na maioria das versões atuais, inclusive usando a mesma divisão dos textos em capítulos e versículos. Em 1448, a divisão em duas seções também surgiu nas cópias manuscritas hebraicas e a divisão foi mantida nas edições posteriores do texto hebraico. O propósito do livro não é somente registrar a história dos reis, mas demonstrar que o sucesso de qualquer rei e de uma nação inteira depende da medida de sua fidelidade à Torá, a lei de Deus. O fracasso espiritual resultou em quedas sucessivas e, por fim, o cativeiro. Algumas passagens clássicas de 1 Reis são a descrição da grande sabedoria de Salomão, nos capítulos 3 e 4, a dedicação do templo construído por Salomão, capítulo 8, a visita de Sabá, capítulo 10, e o ministério de Elias, particularmente sua confrontação com os profetas de Baal no Monte Carmelo, no capítulo 18. Data da primeira publicação. Seja quem for o autor de 1 e 2 Reis, fica claro que tinha grande conhecimento da Torá, lei de Moisés, especialmente do livro de Deuteronômio, como era típico dos grandes profetas de Yahvé. E é evidente que usou uma variedade de fontes documentárias para compilar sua história da monarquia, como, por exemplo, os registros históricos de Salomão, os registros históricos dos reis de Israel e os registros históricos dos reis de Judá. É possível que outras fontes documentárias também tenham sido empregadas, como as que são mencionadas nos livros de Crônicas. Alguns estudiosos calculam a data da primeira publicação dos livros de Reis no período subsequente à libertação de Joaquim da prisão, isto é, por volta de 562 a.C., e antes do fim do exílio babilônico em 538. Essa posição é questionada por outros historiadores e biblistas, tendo por base algumas declarações de 1 e 2 Reis que relatam certos acontecimentos no período pré-exílico, que, segundo ele, afirma continuam existindo até hoje, ou seja, até a data em que o livro estava sendo escrito. Tais estudiosos ainda defendem a ideia de que o autor viveu em Judá no período pré-exílico e não na Babilônia no período pós-exílico. Sendo assim, devemos concluir que o livro original foi redigido e composto por volta da data da morte de Josias e o material sobre o período subsequente ao seu reinado foi acrescentado durante o exílio, em torno de 550 a.C. Embora esse conceito de uma edição revista e atualizada seja possível, baseia-se principalmente nas declarações constantes no texto que expressam a atualidade dos registros na época, até o dia D. Uma alternativa possível é compreender que essas declarações pertencem às fontes documentárias usadas pelo autor, em vez de serem comentários do próprio compilador. Uma análise comparativa dos textos bíblicos de 2 Crônicas 5:9 e 1 Reis 8:8 leva ao entendimento de que tal proposta de conclusão é legítima. O livro das Crônicas é por excelência, uma obra pós-exílica. Contudo, a redação da declaração a respeito das varas utilizadas para o transporte da Arca da Aliança, elas estão lá até o dia de hoje, é a mesma expressão registrada nos livros de Reis e Crônicas. Portanto, é bem possível que o cronista estivesse apenas reescrevendo
sua fonte documentária, ou seja, 1 Reis 8:8, da mesma maneira que certamente fez com outros relatos e documentos. Esse entendimento sobre a autoria permite concluir que houve um único autor e compilador final para os livros dos reis e que viveu no exílio. Leitura da introdução ao livro de 1 Reis. Farei aqui a introdução agora, a leitura da introdução do livro de 2 Reis, que é bem curtinha. Diz o seguinte aqui a respeito da autoria. Introdução 2 Reis. Considerando que originalmente 1 e 2 Reis foram um único sefer, rolo ou livro, recomenda-se a leitura da introdução a 1 Reis sobre a questão da autoria dos livros dos reis. Propósito. Seguindo a partir do final de 1 Reis, com Acasias, 2 Reis descreve os pecados, declínio e o exílio tanto do reino do sul, Judá, quanto do reino do norte, Israel. O reino do norte suportou uma série de maus reis durante um período de 130 anos, até o cativeiro assírio. A história de Judá, culminando com o exílio na Babilônia, é contada com poucos detalhes. O livro de 2 Reis também registra o ministério de Eliseu, marcado por milagres. Algumas passagens bíblicas deste livro ficaram conhecidas para sempre em muitos povos do mundo. A ressurreição do filho da Sunamita, no capítulo 4, a cura de Naamã, o general que sofrera de um tipo de câncer de pele, no capítulo 5, a morte de Jezabel, no capítulo 9, e os reavivamentos nos reinados de Ezequias, capítulo 19, e Josias, no capítulo 23. Durante o tempo dos reis, os profetas de Javé, Amós e Oséias pregaram no reino do norte, Israel, enquanto Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naão, Abacuque, Sofonias e Jeremias profetizaram no reino do sul, Judá. Data da primeira publicação. O livro dos reis foram publicados por volta de 550 a.C. Recomenda-se que a leitura, na página de introdução ao livro de 1 Reis, o comentário sobre a data da primeira publicação da obra que originalmente formava um único volume. Essa daqui, então, foi a leitura das introduções aos livros de 1 e 2 Reis, aqui na Bíblia King James atualizada. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.